Caminha, começa. Primeira pergunta, diretor, em relação à situação do governo. Eles falam que foi feita uma proposta, né, para os institutos, né, após que a SOS assumiu, mas que os institutos não quiseram essa proposta. Qual é, né, a realidade? Foi feita realmente uma proposta e vocês não aceitaram? Que proposta foi feita, né, e quais os argumentos, as cláusulas que vocês não aceitaram? Na realidade, no dia 29 de 11 de novembro, nós fomos chamados ao 28 de agosto para conversar com a organização social. E naquela situação foi proposto a assinatura de um contrato que a gente não tinha ainda conhecimento. De antemão, esse contrato foi enviado para a gente na semana seguinte e levado à nossa assessoria jurídica, onde nós fizemos algumas indagações, ponderações em poucas cláusulas, e prontamente mandamos para a assessoria jurídica da organização social. E não obtivemos resposta até agora. Então, não houve em nenhum momento a não assinatura, ou seja, negar a assinatura por parte do ICEA. E sim, discutir o contrato, poucas cláusulas. E, surpreendentemente, na sexta seguinte, ou seja, no dia 13 de dezembro, já saiu um edital de tomada de preço por parte da organização social, na qual nós não fomos escolhidos como uma empresa prestadora de serviço em cirurgia geral do Complexo Hospitalar Zona Sul, que engloba também tanto o pronto-socorro como também o Delfina. Dona Lindu. E dessa forma, estamos esperando hoje a nova empresa escolhida assumir os postos. A gente avisou a SES, a secretaria, na segunda-feira, mediante um ofício, que a gente, hoje às 19 horas, como falado na coletiva da segunda-feira, queríamos entregar o serviço para essa nova empresa. Porém, ontem, por volta de meia-noite, chegou um expediente da Secretaria de Estado de Saúde, solicitando, pedindo, né, na realidade, que a gente continuasse trabalhando. Como a gente falou anteriormente, que a gente não ia deixar a população desassistida, como não deixaremos. E a gente compreende que a empresa que ganhou não tem corpo clínico. Isso nos assusta. Quem vai assumir? Quantas pessoas vão assumir? Vai dar conta do serviço? Imagino que não. Quando você fala essa questão de corpo clínico, é mão de obra mesmo, propriamente dito, atualmente, tanto 28 quanto o Instituto da Mulher atuam com quantos profissionais associados, tanto a ICEA quanto a Entorno? Em 24 horas, esse complexo trabalha com 14 cirurgiões. E na cotação de preço, eles colocam 8 cirurgiões apenas, para tocar todo esse serviço, que já é deficiente o número de pessoas, que 28 de agosto, para quem conhece, o fluxo de pacientes é gigantesco. Questionamento, porque falando dessa situação das cirurgias, já vem um dado que foi apresentado ontem pelo próprio governador durante o coletivo em relação a 20 cirurgias por dia. Quem poderia falar melhor sobre essa situação? Eu estava aguardando para ver se a vez dela para ele fazer os questionamentos. Essa pergunta foi uma indireta do governador. Mas nesse momento, o senhor pode ainda falar a respeito? Como é que está, que pé está essa situação depois que vocês receberam esse ofício? Então vocês vão realmente continuar atuando no local ou realmente hoje, às 19 horas, vocês vão entregar esses carros? Como falado, eu vou reiterar. Vamos continuar com todo o nosso contingente. Nós não vamos deixar um paciente sequer sem atendimento. A gente entende que, independente dessa má gestão, podemos dizer assim, a má gerência dos fatos por parte da Secretaria, os pacientes, a população em geral, não pode pagar por isso. Vocês acreditam que se caso não houver essa negociação... Vamos ver agora, se caso não houver a negociação, como ficarão as demandas do atendimento, porque, querendo ou não, a saúde do Amazonas, nessa época do fim do ano, é muito mais procurada. A gente sabe que aumenta muito a demanda. Vamos ver se, de repente, teremos aí pessoas que terão ou não atendimentos por conta de toda essa situação que ocorre. Eu posso falar especificamente pela cirurgia, pelo Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, que não vai haver nenhum tipo de descontinuidade no atendimento. Nossa equipe vai estar lá full, 100%. Entretanto, a gente entende que um hospital do porte
do 28 de agosto e do complexo como um todo, ele não é só cirurgia geral. Temos ortopedia, temos cirurgia vascular, tem a clínica, tem a terapia intensiva também. E a gente tem conhecimento que está havendo substituição por um número bem menor de profissionais. E isso nos preocupa, porque o paciente, às vezes, ele precisa de todas as especialidades ao mesmo tempo. Então, o hospital é uma engrenagem. Se não tiver com todas as engrenagens encaixadas, ele não funciona bem. Doutor, a gente está falando agora principalmente sobre essa Vocês ouviram um pouquinho do que eu estou responsável pela parte de cirurgia da Cidade de Manaus. Agora vamos voltar ao ponto do salário que está atrasado desde o mês de agosto. Vamos ver qual foi acordado, qual foi o acordo e o último parecer que eles receberam do governo do estado. A última reunião, acho que foi uns 15 dias atrás, mais ou menos, na presença da secretária de Saúde e também do procurador-geral do Estado, eles afirmaram que o Estado está deficitário em termos financeiros e que iriam pagar apenas 50% da competência, como a gente chama, de setembro. Então vai ficar em aberto ainda 50% de setembro, outubro e novembro. Isso é para todas as unidades, todas as empresas. Justamente, todas as bem empresas lembrado, estão, Ana. estão... Todas as empresas estão nessa mesma situação. Gente, vocês ouviram aí que várias empresas estão passando por esse déficit do pagamento, inclusive foi prometido 50% apenas de setembro. Agora nós vamos ouvir a doutora Ana Cristina. Ortopedista e era coordenadora pelo Instituto de Traumato e Ortopedia no 28 de agosto. Doutora, há uma... Vamos ouvir aqui a doutora que ela fala da parte de traumato e ortopedia e também depois que o governador falou que depois que a OS assumisse, o hospital teria uma capacidade de 20 cirurgias ao dia. A gente vai perguntar aqui da responsável para saber como se procede essa informação dada pelo governador do estado do Amazonas. De repente o 28 de agosto tem essa capacidade. Vou falar uma coisa, quando o governador fala isso, ele deveria ser mais bem informado a respeito de um todo. O 28 já fazia muito além de 20 cirurgias durante 24 horas. Os colegas cirurgiões podem comprovar isso. Só que nós não estamos falando de um tipo de cirurgia. Nós temos lá 7 empresas cirúrgicas. Então, 20 cirurgias, ele está equivocado 2 vezes. Se ele estiver falando da ortopedia, não consegue. Por quê? Por que não consegue? Porque tem mais outras empresas cirúrgicas. Vai fechar para a ortopedia? Que maravilha! Nós pedimos a vida inteira ao governo do estado do Amazonas que houvesse um hospital ortopédico para diminuir essa demanda dentro das unidades de urgência e emergência, que não é o lugar apropriado para fazer esse tipo de cirurgia. No caso, o mais parecido seria o Adriano Jorge, tá certo? Mas nós não temos retaguarda. Hoje o 28 pode estar vazio ou pode estar parecendo vazio fora, mas dentro ele está com pelo menos 100 pacientes ortopédicos que ainda não foram reduzidos. E essa história de dizer que a equipe que está lá está dando conta do serviço é uma grande inverdade, por alguns motivos. Primeiro, a proposta deles é ficar 4 na emergência. Só um parêntese, eu peço a vocês. Nós não abandonamos o 28 de agosto. Existem médicos ortopedistas de Goiânia desde a semana passada, quarta-feira, tá certo? Então, nós não seríamos loucos de fazer um negócio desse, nós nunca fizemos, nós não estamos brincando, nós temos 30 anos de serviço, gente. Então, é óbvio que nós não faríamos isso com a população, tá certo? Então, voltando ao assunto, né? Ontem o paciente não foi prescrito. Por quê? Porque a empresa que assumiu, ela não veio com o contingente mínimo em que ela disse que iria se apresentar, que seriam 4 plantonistas, mais 2 na enfermaria, mais 1 coordenador. Hoje estão se trocando, dentro do 28 de agosto, um médico na emergência, e ontem mandou um monte de gente embora e fez atendimento incorreto, porque nós sabemos, de dentro do 28 de agosto, nós temos essa informação, o 28 de agosto era uma família, gente. Todo mundo se conhecia, todo mundo se ajudava e todo mundo brigava um pelo outro. E isso continua acontecendo. Então, eu tenho informações. Ontem, numa fratura exposta, o doutor cirurgião, que estava lá, ortopedista, eu vou falar ortopedista, entrou sozinho no centro cirúrgico. É permitido isso, gente? Como é que um médico entra? E se ele desmaia, quem termina?
Quem termina a cirurgia? Mas está lá. Eu tenho como comprovar o que eu estou falando. Outra coisa, os pacientes não foram prescritos ontem de dia. Por quê? Eles entraram com um contingente infinitamente inferior e estão tentando captar pela cidade de Manaus novos ortopedistas que não estão tendo sucesso. Entendeu? Então, é isso que está acontecendo. Ao contrário do que estão dizendo, de que está tudo maravilhoso, isso é uma inverdade, é de pessoas que não conhecem a realidade do processo. Doutora, eu estive hoje pela manhã lá no 28 de agosto. Vamos ver agora um relato sobre alguns técnicos de enfermagem sobre a situação do 28 de agosto, como próprias pessoas falaram que os médicos estão prescrevendo a medicação e mandando os pacientes para casa, independente da situação em que eles estejam, apenas para mostrar que os corredores estão limpos. É isso que eu também estou tendo de resposta de lá. Pacientes que deveriam... Vamos lá, vou repetir só um pouquinho, porque a nossa área, como disse o Cohen antes, ela é bem diferente, né? Nossos pacientes não têm para onde ir, mesmo não sendo uma fratura exposta, que essa é uma emergência, que há diferença entre urgência e emergência. A fratura exposta é uma emergência, mas a ortopedia em si ela é uma urgência. Por quê? Na hora que você quebra e não é resolvido, vai ficar torto. Então, você vai ser um sequelado, como a gente chama. E isso já vinha acontecendo há muitos anos atrás, por isso se implantou as cirurgias que a gente chama de urgência retardada, que são essas que não são expostas, dentro das unidades de emergência. Tanto é que não só no 28 funciona dessa forma, como no Platão e no João Lúcio, e continuam acontecendo essas cirurgias por lá. Por quê? Porque o Estado não tem onde dá vazão para essas pessoas. E o que está acontecendo é exatamente isso. Eu também tive essa notícia de que os médicos que estavam lá atendendo, e parece que durante muito tempo ficou somente um médico na emergência, onde deveriam ter 4, não vamos esquecer disso. E ele começou a mandar embora os pacientes, tá certo? Mandar para o ambulatório, para os SPAs. SPA não é lugar de atender fratura. O paciente atendido no SPA, ele é encaminhado ao hospital para poder resolver o problema dele. Por isso, sempre houve uma quantidade muito grande de pacientes internados, e ainda há nas 2 unidades que a gente está. Por quê? Porque não tem lugar para operar, gente. Isso é uma obrigação do governo, da Secretaria de Saúde, do governo do Estado do Amazonas. Ele nunca deu suporte para a gente. Aonde a gente vai operar? Agora, se eles realmente fecharem o 28 e tornar um hospital ortopédico, parabéns. Só tenho que bater palma para eles. Agora, o que vai fazer das outras especialidades, que também precisam, que o povo também precisa, vai fazer o quê? Vai ficar só nas 2 unidades de urgência e emergência? Em 8 anos não se abriu uma única porta de urgência e emergência no estado do Amazonas. Alguém lembra aqui? Tem alguma outra porta aberta além de 28, João Lúcio e Platão? Não temos, gente. Então, é impossível o que eles estão propagando por aí. Eu tenho outra pergunta, porque... Olha, vocês ouviram aí toda essa situação que afirma de fato que diversos pacientes estão sendo enviados para casa. Agora vamos ouvir com essa mudança sobre a questão de alguns procedimentos que não estarão sendo realizados. Vamos confirmar aqui com os responsáveis da ortopedia para saber se de fato esta confirmação é real ou não sobre o paciente chegar e o médico encaminhar o paciente para um SPA. Isso também está chegando no ouvido da gente, isso é temeroso, tá certo? Como eu acabei de falar e vou repetir, fratura não é uma coisa simples. Fratura é uma coisa incapacitante. E a ortopedia sempre prezou em fazer essas cirurgias e pedimos, e por muitas e muitas vezes pedimos, para que o Estado ampliasse a condição da gente fazer essas cirurgias. E até hoje não temos. Nós temos o Adriano Jorge, que já cumpre a capacidade dele, porque ele também é uma porta aberta e recebe esporadicamente pacientes das outras unidades de urgência e emergência, mas ele não consegue abarcar tudo isso porque ele tem a porta aberta dele de ambulatório, né? Então, a gente precisaria o quê? De uma retaguarda onde pudesse operar esses pacientes, o que era, vou terminar dizendo isso, o que era o projeto inicial do complexo. Aquele hospital da Dona Lindu, a Alana lembra bem disso, que nós somos as mais experientes, vamos dizer assim, né, de dentro das unidades, aquilo ali era para ser o hospital do pronto-socorro 28 de agosto, tá? Onde as cirurgias, alguns tipos de cirurgias
que não são urgências, assim como da geral, como da ortopedia, não são emergências, desculpa, da geral, da ortopedia, da vascular, fossem feitas lá, para desafogar a emergência, para a emergência não ficar desse jeito. Isso nunca foi feito, não foi nesse governo, aliás, ok, mas também nunca foi buscado por esse governo ou por qualquer um outro, um local em que a gente pudesse fazer esse tipo de cirurgia. Doutora, eu quero aproveitar para relembrar uma fala que o governador disse ontem em coletiva, de que ele estaria fazendo essas mudanças para tirar os médicos da zona de conforto. O que a senhora tem a falar sobre isso? Então, isso eu acho que nós todos podemos falar juntos, né? Essa zona de conforto de quem? Gente, a gente trabalha 12 horas, no mínimo, por dia, ininterruptas. Você está lá trabalhando, na hora que você chega, já chega outro. Hoje, ultimamente, o volume de pacientes aumentou demais. As lesões estão cada vez mais graves, os meus colegas podem confirmar isso, tanto da ortopedia, como da geral, como da vascular. Todas as lesões pioraram muito, pelo tipo de violência mesmo, e pela violência do trânsito também. Hoje aumentou absurdamente o número de motos, né? Então, tudo isso leva a essa situação. Como que a gente tem zona de conforto? Pessoas que trocam suas famílias, como disse o nosso amigo Luciano, quando a gente estava ali conversando, trocam suas famílias nas festas mais importantes do ano, Natal, Ano Novo. Eu tive 2 filhas que eu não acompanhei o crescimento, hoje são adultas, graças a Deus, e bem resolvidas, porque tem uma base de educação mesmo, mas não que eu tivesse presente o tempo todo, e eu acho que isso a grande maioria de todos os médicos acontece. Que zona de conforto é essa, gente? Aonde existe essa zona de conforto? Eu queria estar nela. Se eu puder complementar, se eu puder complementar essa situação, se eu puder complementar, tá. Então, se eu puder complementar essa zona de conforto, eu gostaria de falar algumas coisas. Primeiro, ninguém que trabalha em pronto-socorro tem zona de conforto. Não é médico, é qualquer pessoa, da pessoa que limpa o chão, a pessoa que tem que providenciar o remédio dentro da farmácia. Inexiste zona de conforto em pronto-socorro. Médico que tem zona de conforto é o que tem seu próprio consultório, não quer dar plantão, adia as suas consultas quando quer viajar. Nós não somos esse tipo de médico. Que fique bem claro. Zona de conforto é ter um avião próprio ou do governo para ir para o Sírio se precisar. Só que a gente tem que lembrar que o primeiro atendimento num caso de acidente são os pronto-socorros da cidade. Não é ameaça, não é tom de ameaça. Eu só quero que lembrem que não existe zona de conforto. Essa fala dele foi equivocada. E se eu puder fazer um parêntese numa outra, para não ser infeliz, se eu puder fazer um parêntese numa outra situação, existe um problema estrutural dentro do 28. Estrutura física, eu estou falando tecnicamente agora. Eu tenho 6 salas cirúrgicas para 7 especialidades cirúrgicas. Primeira coisa, eu preciso sempre ter uma sala para um trauma, um tiro, uma facada que vai chegar. Eu tenho que segurar uma sala para isso. Mas eu tenho 7, a gente chama assim de leitos de SRPA, significa Sala de Recuperação Pós-Anestésica. Eu preciso, pela arquitetura hospitalar, gente, eu não estou falando aqui de outra coisa, ter 2 leitos para cada sala. Eu precisava ter pelo menos 12 leitos de sala de recuperação anestésica. Porque quando o paciente termina da cirurgia, ele vai para essa sala e ele só pode ser tirado de lá para um leito, quer seja de UTI ou de enfermaria, se ele estiver bem para receber a alta daquele local. Então, assim, existe um problema estrutural dentro do 28, que não tem nada a ver com este governo, que é muito anterior a isso, mas existe uma fala equivocada do governador, porque nem que eu quisesse rodar as 6 salas ao mesmo tempo duplamente, ou seja, tira uma e bota outra, eu não consigo rodar a terceira vez. Então, eu estou falando de 6 vezes 2, 12 vezes 3, 18, não dá 20. Eu quero que isso fique claro, e eu não queria nem entrar nesses méritos, mas é estrutural, é técnico. Olha, vocês ouviram aí a questionamento sobre a zona de conforto em que o governador afirmou em que os médicos passam por esta zona. Agora vamos ouvir aí dessa questão de que o governador disse também que os institutos não haviam aceitado a proposta que havia sido ofertada. Para essa não aceitação da proposta que foi apresentada, ou foi o tempo curto, né, da proposta, que vocês não puderam discutir, enfim. Na realidade, um contrato ele tem que ser bilateral. Ele não pode ser uma imposição do ente contratante.
o contratado tem que ler e verificar se aceita, questionar cláusulas, até mesmo valores se tiver errado. E é o que aconteceu. Nós questionamos, e vou ser repetitivo, não obtivemos a resposta, e a resposta, na realidade, já foi uma outra empresa sendo credenciada, sem corpo técnico, para assumir. Então, de fato, e resumidamente é isso. Não houve da nossa parte, posso falar aqui pelo Itoam também? Com certeza. ICEA e Itoam, uma negativa em relação ao contrato. Não houve. Ao contrário. Posso complementar? Mas era em relação ao aumento de jornada de trabalho e falta de recursos? No caso do ICEA, é a diminuição dos postos de trabalho, e, na realidade, pode cortar essa parte, né? Era a manutenção de todos os postos e também do valor. Então, não houve questionamento disso. Por 60 dias. Deixar isso bem claro. Por 60 dias. Então, nós não saberíamos o que queria acontecer nessa tomada de preço, caso a gente assinasse o contrato cegamente, o que queria acontecer, se em seguida iria ter uma tomada de preço com diminuição de valores e diminuição de quantitativo. Isso a gente não sabe dizer. O que, de fato, quando houve essa tomada de preço de surpresa, vamos dizer assim, que nós tentamos correr para participar, participamos e perdemos, houve uma diminuição acentuada dos postos de trabalho. Isso em todas as empresas. Todas as empresas. Vocês ouviram ao todo a quantidade de empresa? Mas algumas já assinaram, né? Porque são menores e tudo. E, no caso, as 9 maiores ainda não tinham assinado por conta disso. Porque você não pode sair trabalhando de um jeito e entrar trabalhando de outro, sabendo que aquilo não vai dar certo, porque isso quebra em cima da gente. Ao contrário do que acontece com a Secretaria de Saúde, com o governo do Estado, na pessoa do senhor governador, eles não estão lá na frente. O paciente quebra em cima da gente, com toda a razão. Mas, veja bem, a estrutura, quem dá, não somos nós. Nós somos RH e somos de excelência. É bom dizer isso. Tanto somos de excelência que estamos há 30 anos servindo para o governo, né? Então, essa falta de tudo que tem não é nossa. E nós já reclamamos isso há muito tempo. E enquanto a falta de pagamento, se vocês buscarem alguma matéria de vocês de 1 ano atrás, vocês vão ver que a gente estava por esse mesmo problema. 2 anos atrás, a mesma coisa. Toda vez que chega no final do ano, acaba o orçamento para nós. Só para nós, entendeu? Principalmente para nós, vamos dizer assim. Então, todo ano é a mesma história. Ano passado, nós aceitamos uma divisão, uma parcela em 7 vezes dos meses de novembro e dezembro do ano passado. Outubro e novembro, né? Outubro e novembro do ano passado, porque dezembro normalmente é para o ano seguinte. Outubro e novembro do ano passado, em 7 vezes esse ano, gente. Nós aceitamos isso, em contrapartida, palavras do governador, e isso existe um acordo, um documento, em que o ano vigente, que seria 2024, ele honraria até o mês de novembro. E isso não está acontecendo. Isso não está acontecendo desde setembro que a gente não recebe. Então, a única empecilho, o maior empecilho, é bom que se diga, eu acho que eu posso falar pelo ICEA e pelas outras empresas, é que o nosso questionamento foi o seguinte: como que eu vou iniciar um novo trabalho se me devem do anterior? Como assim? Você vai entrar de qualquer jeito? Ah, não, eu estou passando a bola para a OS, porque a OS nos garantiu que o mês de dezembro, em janeiro, estaria pago. Isso mesmo. Então, passou a bola para a OS, tá certo? E deixando para trás os 3 meses que nos devem. Como é que funciona isso? É esse o nosso questionamento. Quando nós tivemos esse embate, isso tudo, e eu quero dizer uma outra coisa que o Marquinhos concorda comigo, eu tenho certeza, e os meninos também, toda esta celeuma está ocorrendo porque não houve um período de transição. Não adianta a secretária vir na mídia e dizer que houve, porque não houve, isso é uma inverdade. Em nenhum momento nós reunimos, como foi dito pela secretária para a gente diversas vezes, não se preocupem, nós vamos botar na mesa todas as empresas médicas e a OS para vocês conversarem e se conhecerem. E isso não aconteceu em momento algum. Em momento algum. Por isso toda essa confusão. Porque não houve conversa, a OS não sabe para onde encaminhar nossos pacientes.
Não sabe, o nosso da ortopedia que estão lá atendendo, estão encaminhando para o SPA, um paciente que já vem do SPA. Como assim? O paciente que precisa de cirurgia vai para o SPA? SPA opera, gente. Inverteram o fluxo. Inverteram o fluxo, entende? Então, tudo isso está se dando, repito, por uma má gestão na transição da OS para com a gente. Tá certo? Obrigada. Muito obrigada. Vocês acabaram de ouvir aí tudo o que aconteceu relacionado. Essas são as atualizações que nós trazemos sobre o caos na saúde do governo do estado do Amazonas. A gente vai ficando por aqui, a qualquer momento retornamos com mais informação para você dessa relação que envolve o caos na saúde do estado do Amazonas. As imagens são de Tássio Pierre, eu sou Andresa Lheira para o portal ITVCM7 Brasil, Manaus e o mundo cabe às